Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Na sequência do nosso livro de estudo aí, Religião dos Espíritos, hoje chegamos no capítulo 32, que diz o Obreiro do Senhor. Ele faz referência à questão 897 do Livro dos Espíritos e o Obreiro do Senhor, ou seja, aquele que trabalha para o Senhor, né? Vamos à leitura, que é o que nos interessa, para descobrir o que é o Obreiro do Senhor. Cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. É assim que, se o justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente, em qualquer parte, recolhe os frutos do crime. O Obreiro do Senhor, por isso mesmo, onde surja, é conhecido por traços essenciais. Não cogita do próprio interesse, não exige cooperação para fazer o bem, não cria problemas, não suspeita mal, não cobra tributos da gratidão, não arma ciladas, não converte o serviço em fardo insuportável nos ombros do companheiro, não transforma a verdade em lâmina de fogo no peito dos semelhantes, não reclama santidade nos outros para ser útil, não fiscaliza o vintém que dá, não espia os erros do próximo, não promove o exame das consciências alheias, não se cansa de auxiliar, não faz greve por notar-se desatendido, não desconhece as suas fraquezas, não cultiva espinheiros de intolerância, não faz coleção de queixas, não perde tempo em lutas desnecessárias, não tem a boca untada com veneno, não sente cóleras sagradas, não ergue monumentos ao derrotismo, não se impacienta, não se exibe, não acusa, não critica, não se ensoberbece. Entretanto, frequentemente aparece na seara divina quem condene os outros e iluda a si mesmo, supondo-se na posse de imaginária dominação. O Obreiro do Senhor, todavia, encarnado ou desencarnado, em qualquer senda de educação e em qualquer campo religioso, segue à frente, ajudando e compreendendo, perdoando e servindo para cumprir-lhe, em tudo, a sacrossanta vontade. Olha aí, esse é o capítulo 32, o Obreiro do Senhor. Na leitura aqui me fez referência no Evangelho o homem de bem, né? Lá no capítulo, se não me engano, 17, sede perfeitos, o homem de bem. É exatamente aquele que acredita na justiça divina, aquele que acredita na justiça divina, é caridoso, é benevolente. Esse é o caminho nosso como obreiros do Senhor. Ou seja, olha quantos nãos ele falou. Não critica, não julga, não fala mal, não tem veneno na boca. Esse é o caminho da evolução. Ah, mas eu não consigo fazer tudo aquilo. Como nós vimos na lição passada, gradativo. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo. A questão 897, que faz referência a esse capítulo, diz o seguinte, essa questão que fez para os espíritos Allan Kardec. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? A resposta clara e simples. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. E ela desmembre mais duas questões, A e B. A. Contudo, todos alimentam um desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Aí a pergunta, será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Questão B. Não haverá aí uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado com que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos, de nos elevarmos?
Resposta: não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se, para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Esse capítulo da questão 897 faz parte da perfeição moral no livro dos Espíritos. No capítulo Perfeição Moral, as virtudes e os vícios. Então a nossa dificuldade é abrir mão do quê? Do egoísmo. E sempre fazendo caridade de que forma? Esperando algo em troca. Foi essa, em geral, as questões que o Allan Kardec colocou para os Espíritos. Se eu fizer isso, eu vou ter alguma recompensa? Se eu fizer aquilo, numa vida futura eu virei melhor? Se eu fizer isso lá na vida espiritual, eu vou ser mais reconhecido, eu vou ter um cantinho melhor para ficar? É nesse sentido que ele fez as perguntas. E ele diz o quê? Nada disso. A caridade tem que se tornar um hábito, tem que se tornar uma prática natural nossa. Mas de que maneira? Gradativamente também. Eu tenho dificuldade. Não é abrir mão de tudo, não é ser extremista, não adianta ir nos extremos. Aí nós estamos indo pelo caminho do quê? Como nós vimos há 2 lições passadas, a imediatidade. Querer tudo agora, fazer tudo resolver agora. Não vai adiantar. Você não vai mudar dessa forma que ele está ensinando. Lembra que aprendemos também nas lições que o aprendizado é gradativo, é pouco a pouco? E assim vai ser. Eu tenho que me empenhar. Eu não posso deixar de fazer. Esse é o propósito, esse é o desafio. Vencer os meus vícios, quebrar essa barreira do egoísmo, de que maneira? Fazendo um pouquinho de cada vez. E a vez agora, qual é? A caridade. De inúmeras as formas, de inúmeras maneiras que nós estamos aprendendo com os livros, com o Evangelho de Jesus. Ele começa falando aqui assim, cada criatura mora espiritualmente na seara a que se afeiçoa. O que ele quer dizer? Cada um atrai aquilo que sintoniza. Lembra quando nós falamos de pensamento, que eu sou como uma antena que emito e recebo sinais? É a mesma coisa. Cada um assimila aquilo que lhe é compatível. Então, para muitos, fazer caridade é perda de tempo. Na lição passada, não falamos de ingratidão? Eu recebo a ingratidão, paro de ser caridoso. Pronto, deixei a ingratidão me contaminar, me tornei o pessimista e paro de fazer a gratidão. Estou indo pelo caminho errado da vida. Cada um por suas obras. Então, o que eu assimilo? Eu tenho que assimilar que o bem que eu fizer vai, como diz Emmanuel também naquela frase, o bem que eu faço aqui, o bem que eu faço em qualquer parte, será meu advogado em toda parte. O que ele quer dizer com isso? O bem que eu faço, sem aguardar recompensa, sem esperar essa moeda de troca, livre e desimpedido, é o meu advogado em toda parte. Vai ser a minha defesa em todo lugar. É o meu crachá, é o meu cartão de visita. É isso que ele está falando aqui. O Chico Xavier trazia uma frase que dizia assim, isso relacionado àquelas pessoas que, ele faz caridade, problema dele, né? Eu vou aproveitar da caridade dele, abusar da caridade dele para me sair ganhando, para ter um privilégio. Chico Xavier tinha uma frase exatamente disso, que ele dizia assim, o mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia descoberta, e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Olha aí, a minha atitude desimpedida, ou seja, sem essa moeda de troca, sem esperar alguma coisa em troca, é que faz com que eu evolua. Como dito ali numa das questões, na questão A, se eu não me engano, evolui mais rapidamente do que aquele que não quer fazer a caridade, ou daquele que da caridade ele retorna a ingratidão. O problema vai ser dele. A minha parte eu estou fazendo. Ele diz aqui também, justo arrecada prêmios da retidão, o delinquente recolhe os frutos do crime. Fazer da caridade um hábito que nós dizemos. Aquele que tem o hábito de cometer o prejuízo aos outros, o que ele está fazendo? É o que ele está plantando hoje, ele vai colher amanhã. A gente já está aprendendo aqui a lei da ação e reação. Tudo que vai, volta. Não é uma lei só da física, é uma lei divina. Então, nesse sentido de ação e reação, tudo que eu aqui fizer, eu vou pegar de volta, vai voltar para mim, eu vou perceber o quê? Que é lei divina e ela vai prevalecer sempre. De novo,
Você quer o mal para você? Lembra da lição de Jesus? Não faça aos outros o que não quer para si? Então, o que eu ando fazendo? Sou caritativo, mas penso nessa caridade somente como moeda de troca? Por isso ela tem que se tornar um hábito simples, singelo, desimpedido. De que forma? Vamos lá de novo, voltar para a lição da caridade. Inúmeras maneiras de fazer caridade. Um sorriso no rosto. Lembra daquela lição que a gente aprendeu com André Luiz, lá no livro anterior, O Espírito da Verdade? Letreiros vivos, que nós somos o que nós transpassamos, ou seja, nós somos aquilo que nós representamos. É o que eu estou falando aqui agora, cartão de visita. Como que eu apresento-me? Como que eu me coloco? Irado, revoltado? E eu faço a caridade dessa maneira? Com bronca, com ódio, com raiva? Ou pretensioso, esperando o que eu estou fazendo aqui para colher alguma coisa lá? Ela não está sendo, lembra? Ela não está sendo a caridade pura e simples. Ela não está sendo aquela caridade desimpedida. Lembra quando a gente falou ainda mais em temas que focam somente na caridade, em capítulos que são integralmente falando de caridade, que a gente viu que caridade com flash é vaidade, ou seja, ela perde o sentido dela. E ainda assim, o propósito do bem, o propósito do ensinamento de Jesus é tão grande nesse quesito da caridade, que a gente já vem falando algumas lições aí seguidas. E lembre-se também daquele outro estudo que nós tivemos lá no Espírito da Verdade, naquele livro, a história de um pão, onde Barsabás, que quando voltou para a espiritualidade, se identificou com um homem tão ruim, mas que ele tinha um ponto positivo. Ele concedeu um pão a um pequenino que tinha fome. Lembram-se dessa história? Então, aquele ato de conceder um pão àquele que sentia fome, é aquilo que eu falei da frase de Emmanuel. O bem que fizeres em qualquer parte será teu advogado em toda parte. Ali está o exemplo disso. É exatamente o que ele fez. Naquele momento que Barsabás, por mais não fosse tão caridoso, mas ele fez aquela caridade tão desprendido, tão desinteressado, que foi o que salvou ele. Aquele pãozinho para aquele pequeno. Esse é o ensinamento de hoje. E aí? Qual a sua reflexão sobre o tema de hoje? O que você imagina sobre o obreiro do Senhor? Eu vou ficando por aqui. Espero revê-lo na próxima semana. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.